noite, meus irmãos. Tudo bem? Estamos começando mais um culto da PIB Goiás. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês, ainda numa plataforma meio diferente da que a gente vinha fazendo nos outros cultos. Assim como no culto de Páscoa, a gente está nesse culto via Instagram. E eu queria convidar você e sua família neste momento a orar. Vamos juntos orar pelo nosso país, orar pela nossa cidade, Goiânia, pelo nosso estado. Vamos fazer deste momento um momento de intercessão pelo nosso país, pois estamos passando por momentos difíceis, mas nós confiamos que logo, logo vai passar. Um momento onde que uma pandemia, sim, está no meio de nós, mas nós confiamos que Deus irá nos abençoar como já está nos abençoando. Então você e sua família neste momento feche seus olhos aí na sua casa, ore e faça desse momento um momento seu e Deus de reflexão sobre o que a gente está passando. Senhor Deus eterno Pai, nessa noite, ó Pai, nós entregamos este culto em Tuas mãos. Nós entregamos, ó Pai, cada louvor que vai ser cantado, cada palavra que sairá da nossa boca, cada momento, ó Pai, que a gente esteja em Tua presença, que seja somente para engrandecer o Teu nome. Ó Pai, nós te pedimos para que o Senhor faça a Tua vontade no nosso país, para que o Senhor faça a Tua vontade, ó Pai, no nosso estado, para que o Senhor derrame as Suas bênçãos, ó Pai, sobre nós cada dia, como o Senhor sempre tem feito. Obrigado, ó Pai, por nos proteger, e em meio a essa pandemia, em meio a essa crise estabelecida no mundo inteiro, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado a vida, o Senhor tem nos dado o ar, o Senhor tem nos dado o que comer, e nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós somos gratos, ó Pai, pela essa pandemia que está passando aqui no Brasil também e no mundo inteiro, pois nós sabemos que ela só está ocorrendo porque é a Tua vontade, e a nós só basta esperar isso passar e confiar em Ti. Nós também, ó Pai, pedimos para que o Senhor dê sabedoria aos nossos líderes de estados, líderes de governança, ao nosso presidente, ó Pai. Dê, ó Pai, sabedoria a essas pessoas, ó Pai, que Você escolheu para estar onde que elas estão. O Senhor permitiu que a gente tenha o prefeito, tenha o nosso governador, o nosso presidente, e nós confiamos que o Senhor deixou isso acontecer porque Você tem um propósito. E a sua igreja, ó Pai, confia em Você. Nós sabemos que Você está aqui neste momento, junto conosco, nessa adoração, nesse momento de aclamação ao Teu nome, de adoração ao Teu nome, de reverência ao Teu nome, Jesus. Obrigado por cuidar de nós, obrigado pelo privilégio de Te adorar. Nós não éramos nada, mas o Seu sacrifício naquela cruz nos fez sermos filhos adotivos Seus. Não há palavras para descrever o quão grande Você é, o quão maravilhoso Você é. Mas nós, ó Pai, Te louvamos com todo amor e carinho e respeito. Aceite a nossa adoração, ó Deus, nessa noite. Abra o nosso coração para o entendimento da Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por tudo. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos e pedimos. Amém. Quero convidar você e sua família neste momento a cantar a primeira música dessa noite conosco. Uma música que a gente canta desde que é pequeno. Aquelas músicas já virou ritual na igreja. O nome dela é Aclame ao Senhor. Nesse momento, ainda sobre o sentido de oração, de contrição,
Cante essa música como se fosse uma oração também. Aclame ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero exaltar as maravilhas de teu amor. Consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me adestrarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Consolo e abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem, ruja os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, me adestrarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Amém. Ainda nesse espírito, nesse ar de contrição ao nosso Deus, nesse momento de referência, a gente vai passar por um momento muito importante na nossa live, que em todos os cultos a gente tem, e algo que deve ser diário, é a nossa confissão de pecados. Este é um momento reservado para você e Deus. Se você quiser se afastar de quem está do seu lado, ir para o canto, se ajoelhar, sentado ou em pé, esse momento é seu e de Deus.
É um momento onde você tem a liberdade de falar para o seu Deus, o Deus a quem você confia, o que você tem feito de errado até aqui. Se você tem pecados que somente Deus sabe qual que é. E esse momento é um momento seu e Deus. Então, reflita sobre os seus atos, o que você tem falado, o que você tem feito, e converse com Deus. Ele irá te ouvir. E eu tenho certeza que Ele ama ouvir você falar com Ele. Pois Ele não entra onde que Ele não é convidado. Ele não entra onde que Ele não é chamado. Convide Jesus para estar junto contigo ao seu lado nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, nesse momento eu venho te pedir perdão por tudo que eu tenho feito, ó Pai, que não tem te agradado, por toda vez, ó Pai, que eu possa ter errado com a minha mãe, com meu pai, de quando eles falaram para mim não fazer e eu fiz, ó Pai, e eu te desagradei não somente a eles, mas ao você. Perdão, ó Pai, por todas as vezes que eu briguei com meu irmão, por todas as vezes, ó Pai, que eu inventei algo que não existia para me beneficiar, ó Pai, mas eu sei que aquilo é errado. Obrigado, ó Pai, por me perdoar e por me liberar perdão. Obrigado, Deus, por entregar de seu Filho Jesus naquela cruz. Uma pessoa que nunca havia feito nada de errado e que não merecia aquilo, mas Ele se entregou no meu lugar. Obrigado, ó Pai, por me amar, mesmo eu não merecendo, ó Deus, o Senhor me ama. E eu sabendo do Teu amor, Pai, eu continuo errando. Obrigado, ó Pai, por mesmo assim o Senhor não me abandonar nunca. Quebra, ó Pai, os meus vícios, as palavras que não te agradam, que saem da minha boca, ó Pai, retire de mim, que eu não fale mais como eu te amo, ó Pai. Perdão por cada ato errado que eu tenha feito e nem tenha percebido, por ser um costume. Infelizmente, a gente adota erros que não devíamos, a gente adota manias que não devíamos, ó Pai. Perdoe, ó Pai, cada vez que eu tenha sido racista, machista. Muitos são, ó Pai. E eu peço para que o Senhor tire de nós isso. Essa cultura, ó Pai, que não nos acrescenta nada. Essas coisas que não fazem bem para ninguém. Tira, ó Pai, as coisas ruins que não te agradam de nós. Nós te entregamos, ó Pai, as nossas vidas em Tuas mãos, pois sem Ti nós não somos nada, ó Pai. Obrigado por me amar e estar sempre comigo e nunca deixar nenhum mal acontecer comigo, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Obrigado pelo meu pastor, ó Deus, que eu sei que o pastor que eu tenho hoje foi escolhido por Você e não por pessoas que erram como nós. Obrigado, ó Pai, por tudo. E nós te entregamos este culto a Ti. É tudo para Você. Em
nome de Jesus, amém. Eu te convido a cantar essa música conosco, nesse intuito de perdão, de arrependimento. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Esse é o nosso Deus. Ele te escuta. Ele quer te escutar. Então, nessa noite, cante essa música conosco. Faça que o seu vizinho, esses dias eu encontrei o nosso irmão Luiz. Ele falou, eu cantei tão alto que meus vizinhos ouviram. E, cara, foi show. Eu chorei com a minha esposa, ela cantou comigo. Então, cante alto sim, para os seus vizinhos ouvirem. Para que quando eles ouvirem, nossa, eles são diferentes. Então, faça desse momento um momento seu e de Deus. Se eu me humilhar. Tu és real, vou me entregar totalmente. Teu toque abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor, ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abri os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar
é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Amém. Esse é o nosso Deus, um Deus que nos escuta, um Deus que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que entregou o seu Filho naquela cruz por você e por mim. Um Deus que nunca errou, um Deus que nunca erra e nunca vai errar. E com base no que aconteceu naquela cruz, como diz em João 3,16, porque Deus entregou o seu Filho por mim e por você, para morrer naquela cruz, nós temos vida. Foi graças àquele ato, aquele sacrifício doloroso, que a gente não pode mensurar, aquela morte de cruz sem ter errado nunca, que nós temos vida hoje. Foi graças ao nosso Deus que nos deu essa possibilidade de estar aqui hoje, louvando e adorando o nome dEle. E você pode cantar nessa noite comigo, que eu olho para a cruz, que eu olho para aquele ato que o nosso Deus fez, e eu quero caminhar para a cruz. Eu quero caminhar para a cruz no sentido de caminhar com Jesus e para Jesus. Cante comigo nessa noite, quebrantado. Para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou contar, meu Salvador. Mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Cante nessa noite pela cruz, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz
estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar, pedindo para que Deus abra o coração, para que a gente entenda a palavra dele nessa noite. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, por cada música cantada e por cada palavra saída da nossa boca, ó Pai, pois nós sabemos que cada palavra foi direcionada a Ti, pois sem Ti, ó Pai, nós não somos nada. Abra, Pai, o nosso coração nessa noite, para que a gente entenda a Tua palavra, que será passada através do pastor. Obrigado, ó Pai, por cada pessoa que está nos vendo nessa noite, e por cada pessoa que ainda vai entrar. O Senhor sabe o que vai acontecer. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo. E é em Teu nome que nós oramos e agradecemos e pedimos. Depois desse momento muito bom de louvor, de adoração ao nosso Deus, nós vamos continuar nesse mesmo caminho, onde a gente vai ter a nossa mensagem com o pastor Anderson. Pastor, que Deus te abençoe nessa noite e que cada palavra sair da sua boca seja o que Deus colocou no seu coração. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É bom estarmos juntos neste momento, mesmo que seja de forma virtual, mas embora esta forma de transmissão não substitua o ajuntamento do Senhor, quando estamos juntos para cultuar o nosso Deus, mantém viva a nossa fé, contribui para a nossa esperança, pois aqui nós oramos, nós cantamos, lemos a palavra e agora ouviremos a exposição do texto sagrado. E eu quero falar hoje com você sobre alegria. Alegria em tempos difíceis.
todos nós já sabemos, nestas últimas semanas, o que mais se tem falado, o que mais tem sido assunto dos sermões é justamente este tempo de dificuldade devido à pandemia que assola este mundo. Mas nós cristãos temos a perspectiva da alegria, porque a alegria cristã, ela é ultra circunstancial. Então nós podemos viver sim alegria em tempos difíceis, alegria em tempo de isolamento social, alegria em tempo de perda de pessoas queridas, alegria num momento de extrema dificuldade financeira que assola não somente o nosso país, mas muitas outras partes do mundo. Saiba você que Deus muitas vezes tem propósitos ocultos em tempos difíceis. Então nós precisamos manter a nossa fé e os nossos olhos fixados em Jesus de Nazaré. E eu quero hoje comentar com você, expor para você um texto de Filipenses, a carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, no seu primeiro capítulo, do verso 12 ao verso 18. Então você que me ouve agora, abra a sua Bíblia e assim façamos juntos esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quero que saibais que as coisas que me acontecem contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E, animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. É verdade que alguns pregam Cristo, até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Estes o fazem por amor, sabendo que fui posto aqui para a defesa do Evangelho, mas aqueles aos quais anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso e, sim, sempre me alegrarei. Pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Deus eterno e bondoso, eu te louvo por tudo que tens feito, te louvo pelo teu Filho Jesus e pela tua palavra. Rogo que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para a aplicação da tua palavra nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Várias cartas que foram escritas no Novo Testamento são conhecidas como cartas da prisão. Paulo escreveu estas cartas, incluindo a carta a qual nós acabamos de ler, a carta aos Filipenses, enquanto ele estava encarcerado. Lembre você que o livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo João enquanto ele estava em exílio na ilha de Pátimo. Foi durante os 12 anos de prisão em Bedford que John Bunyan escreveu cerca de 50 livros, e entre eles O Peregrino, o livro mais lido no mundo depois da Bíblia. Um livro que foi traduzido para 200 idiomas. Saiba você que as prisões de nossas vidas muitas vezes podem se tornar lugares de grande oportunidade e ministério. Por que eu falo isso com você? De uma certa forma, hoje estamos aprisionados, nossa locomoção está limitada,
todos estamos sendo advertidos pelas autoridades a permanecermos dentro de casa. Mas saiba que mesmo desta forma, você tem sim oportunidade de expandir o seu ministério. Paulo sabia que os filipenses o amavam. Ele sabia que eles estavam muito preocupados com o seu bem-estar. Durante 2 anos, Paulo estivera preso em Cesareia e agora, então, Paulo está preso em Roma. E, consequentemente, depois dos agradecimentos a Deus e aos filipenses que Paulo escreve nesta carta, ele comenta, então, sobre a sua situação. E a sua explicação otimista tornou-se uma fonte de encorajamento para todos aqueles aos quais enfrentam momentos difíceis. Então eu quero que, a partir desse texto, você possa refletir em alguns pontos aos quais vão te encorajar nestes tempos difíceis e outros tempos aos quais possamos viver. Filipenses 1, do 12 ao 26, pode ser dividido da seguinte forma. No versículo 12, nós vemos o apóstolo Paulo olhando para o passado. Do verso 13 ao 18, Paulo olha, do verso 13 ao 18, Paulo olha para o presente, suas circunstâncias atuais. E nos versos 19 ao 26, mais adiante, ele olha então para o futuro. E quando Paulo olha para o passado, quais os ensinamentos que nós podemos observar? Veja o verso 12. Paulo nos diz o seguinte: quero ainda, irmãos, dar-lhes ciência de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. A igreja em Filipos estava preocupada com a prisão do apóstolo. E além de estar preocupada com a prisão do apóstolo, com o cárcere de Paulo, ela estava também preocupada com a propagação do Evangelho, com a causa do Evangelho. Eles se perguntavam: o que acontecerá com Paulo? O que será do Evangelho? E Paulo, então, assegura a esta igreja que estava bem e que o Evangelho avançava na cidade de Roma. Nós temos a palavra progresso que aparece no texto, e esta palavra aqui no seu original, ela é um termo militar que se refere ao movimento de um exército em um território inimigo. Ao avançar, saiba você que os soldados, eles retiravam os obstáculos, abriam estradas, construíam pontes, para que as tropas, os outros soldados pudessem caminhar sem impedimentos. Assim, a prisão em Roma, que parecia um revés na vida de Paulo, um revés na propagação do Evangelho, na verdade serviu para o avanço da proclamação do reino de Deus. Então perceba você que mesmo que as coisas elas pareçam fugir do nosso propósito, essa é uma aplicação que eu quero trazer para você nesse momento, elas jamais fogem dos propósitos de Deus. Talvez nós, por nós mesmos, jamais veríamos a possibilidade de crescimento do Evangelho, de propagação da palavra de Deus, tendo o líder principal da igreja naquela época encarcerado. E é por isso que Paulo vai falar o seguinte: as coisas que me aconteceram. E aí ele trata do passado e revela o ensinamento que isso nos traz. Paulo, ele não mencionou especificamente a sua prisão. Ele simplesmente disse isso: as coisas que me aconteceram. O mais provável é que ele incluiu todos os eventos de sua prisão em Jerusalém até a sua prisão em Roma. E eu quero enumerar esses acontecimentos aqui com você, para você perceber o seguinte: talvez você esteja aí em cólicas, vivendo estes tempos difíceis. Eu não quero amenizar esses tempos, de fato eles são horrendos, nos trazem preocupação,
mas perceba o que Paulo viveu e mesmo assim continuou confiante no Senhor e mantendo a sua alegria no Evangelho, na pessoa de Cristo. E para isso eu vou recorrer ao livro de Atos. Quando nós olhamos Atos capítulo 21, vemos que Paulo viajava para Jerusalém, colocando em risco a sua própria vida. Por quê? Os judeus o acusaram injustamente de levar um gentio para dentro da área do templo. E aí em seguida Paulo foi severamente espancado e só não foi assassinado porque as autoridades romanas interviram e o prenderam. Quando avançamos um pouquinho em Atos 23, Paulo foi levado diante do Sinédrio para ser julgado, e Lucas declara que havia mais de 40 judeus que se comprometeram em não comer e nem beber até que Paulo fosse morto. Olha quanta oposição Paulo enfrentava, ao ponto dos camaradas terem articulado lá um jejum do mal, para então verem Paulo pelas costas, verem Paulo morto. Aí mais tarde, no mesmo capítulo 23 de Atos, nós somos informados de que um sobrinho de Paulo descobriu um plano para matar o apóstolo. O comandante Cláudio Lisias chamou então 2 centuriões e ordenou que eles organizassem um destacamento de 200 soldados, sendo 70 soldados de cavalaria e outros 200 fortemente armados para escoltar Paulo até Cesareia, cerca de 90 quilômetros de Jerusalém. Quando chegamos ao capítulo 24, Paulo finalmente está diante do governador Félix, que tinha autoridade para libertá-lo, mas em vez disso, Félix consultava o apóstolo Paulo frequentemente. E frequentava o apóstolo Paulo por qual razão? Ele ia até o apóstolo Paulo para ver se recebia algum dinheiro. A esperança dele era de receber suborno, mas como não houve suborno pago, o governador permitiu que Paulo ficasse preso por 2 anos. E não para por aí. 2 anos depois, Paulo foi julgado pelo rei Agripa, quando apelou para estar diante de César, o imperador. E aí o tribunal concordou. Paulo então foi colocado em um navio com outros presos e enviados a Roma. Só que aí em Atos 28, nós encontramos a narrativa de que aconteceu uma grande tempestade, e o que houve? O navio ao qual Paulo estava não suportou e naufragou. E aí os passageiros tiveram que pular no mar e nadar até uma ilha chamada Malta. E aí os nativos daquela ilha, tomados de uma bondade incomum, acenderam uma grande fogueira na praia para que os náufragos pudessem se secar ali. E aí Paulo saiu para pegar lenha, talvez naquele momento ali um pouco mais relaxado por ter saído do olho daquela tempestade, estar em terra firme, e quando ele então está pegando lenha, ele é picado por uma víbora. E aí os nativos concluem o seguinte: olha, se ele foi picado é porque ele está sendo punido pela deusa da justiça, ele é um criminoso. E aí perceba você, e aí a mão de Deus agindo, e perceba que Deus, ele age na história e nas circunstâncias. De repente aquelas pessoas que acusavam Paulo ficaram atônitas de perceber que Paulo havia sido picado por aquela víbora, mas nada tinha acontecido com ele. Ele simplesmente sacudiu a sua mão, a cobra acabou caindo no fogo, como se nada tivesse acontecido. E aí depois de 3 meses em Malta, o tempo mudou e Paulo e os outros passageiros embarcaram num navio de Alexandria e finalmente chegaram em Roma. Então, quando Paulo fala sobre as coisas que lhe aconteceram no passado, o pano de fundo são estas questões. Paulo viu que tudo aconteceu de acordo com o propósito de Deus. Paulo sofreu falsa acusação, motim, espancamento, prisão, calúnias, acusações contra o seu nome, o naufrágio, a picada de uma víbora.
e finalmente a sua prisão em Roma. Quantos aqui já viveram uma sequência, quantos aí do outro lado já viveram uma sequência de infortúnios tão marcantes como estes do apóstolo Paulo? E perceba que, embora Satanás tenha se levantado contra o ministério de Paulo, Paulo sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, meu querido, saiba que Deus está no controle de tudo. Tenha essa certeza no seu coração, que embora, por mais terríveis que as coisas possam nos parecer neste momento, a providência de Deus está em ação. E o que é a providência de Deus? É a doutrina de que Deus está no controle de tudo o que acontece. Deus está no controle de tudo, seja algo bom ou ruim. É verdade, de fato, que é muito mais fácil nós aceitarmos a providência de Deus quando as coisas estão bem, quando a família está unida, quando o casamento está bem, a carreira profissional vai de vento em popa. Geralmente assim nós damos belos testemunhos daquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Temos alegria em testemunhar as nossas conquistas, mas saiba que devemos acreditar na providência quando tudo está ao contrário, quando a saúde está péssima, quando a liberdade nos é privada, quando o casamento está por um fio, quando a família está em ruínas e quando a carreira profissional vai de mal a pior, ou até quando nem mesmo o emprego temos. Precisamos confiar na providência de Deus. E quando olhamos para as experiências vividas pelo apóstolo Paulo, percebemos que existe um Deus que é poderoso, que é grandioso e que de fato sabe conduzir as circunstâncias e também a história. Paulo, quando nos relata essas coisas, queria que os crentes em Filipos aprendessem uma importante verdade. Queria que eu e você, igreja do Senhor, neste dia, aprendêssemos uma importante verdade. É a seguinte: com Deus não há acidentes. Assim como José no Egito, Paulo poderia declarar aos seus inimigos. José diz lá, em Gênesis 50:20, o seguinte: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Deus está no controle, meu querido, descanse nele. E aí nós, quando avançamos, vemos então que, mediante a tudo isso, existiam aqueles que eram críticos. Mesmo vendo tudo isso que acontecia na vida de Paulo, há os críticos, e Paulo destaca esta questão para nós. E ele vai falar no verso 13: de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo nos aponta que o evangelho se espalhou entre os soldados romanos. Mais uma vez eu digo a você, este homem, vivendo tantos infortúnios, é instrumento de Deus para a propagação do evangelho. Paulo, o texto nos deixa claro, ele era vigiado pela guarda pretoriana, uma guarda criada por César Augusto. E essa guarda era originalmente composta por 10.000 soldados, soldados escolhidos a dedo. Era como se fosse uma tropa de elite. Estes homens eram espalhados estrategicamente por toda a cidade de Roma para manter a paz e especialmente proteger o imperador. E os soldados da guarda pretoriana recebiam um salário dobrado e serviam a este exército por 12 anos. Então Paulo ficava lá na prisão vigiado 24 horas por um soldado desta guarda. E saiba você que essa vigilância era da seguinte forma: Paulo era atado através de correntes a um soldado.
E você pensa que Paulo se curvou diante dessa situação? Pensa que ele baixou a cabeça e pensou: eu estou abandonado, meu Deus, o que é isso? 24 horas por dia, atrelado a um soldado romano. E pense você que a guarda mudava a cada 6 horas. E Paulo, ao invés de se lamentar, ele falou o evangelho a um guarda a cada 6 horas. E assim, numa conta brusca, podemos dizer que Paulo teve um público novo 4 vezes por dia, 28 vezes na semana, e mais de 2.900 vezes em 2 anos. Paulo, então, falou do evangelho. Tanto que no verso 13 ele diz: se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e todos os demais, as verdades do evangelho se tornaram conhecidas. Paulo evangelizou não somente esses soldados aos quais ele ficava atado, mas também as demais pessoas que viviam no pretório, que é o palácio do governador. Todos em Roma, que entravam em contato com Paulo, ouviam falar sobre Cristo. Foi sem dúvida através desses homens que os membros da própria casa de César foram convertidos. Como nos relata Filipenses capítulo 4, verso 22, Paulo não estava preso por ser um transgressor da lei, ao contrário, ele estava em cadeias por amor a Cristo. Paulo permitiu que os tempos difíceis se tornassem uma plataforma para o evangelho. Então saiba que da mesma forma hoje, estes tempos difíceis prepara o coração das pessoas para que você possa levar o evangelho. E aqueles que forem sensíveis à mensagem do evangelho serão impactados, sendo esta a vontade de Deus. Então não se entristeça, não se curve, não se encolha mediante as dificuldades da vida, não se encolha mediante aos tempos difíceis. Crê em Deus e abra a sua boca para falar do evangelho, o evangelho transformador, o evangelho libertador, o evangelho que nos dá a alegria ultra circunstancial, o evangelho que nos leva a louvar, mesmo estando nós à beira da morte. E isso encorajou os cristãos daquela época a testemunhar, e deve encorajar você também, meu irmão, que me ouve nessa noite. Por quê? A coragem é contagiante. Veja o que nos diz o verso 14: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Os cristãos em Roma foram persuadidos pelo exemplo corajoso do apóstolo Paulo. Aqueles aos quais leram, ouviram este testemunho do apóstolo, ficaram sem medo, foram encorajados. Os tempos difíceis nos dão oportunidades maravilhosas para compartilhar o evangelho com os outros. Lembra aquele seu parente que jamais permitia que você, ou jamais permitiria que você falasse algo sobre o evangelho? E hoje ele te procura perguntando o que está acontecendo, o que fazer. É a chance de você falar da boa nova para ele, do plano de salvação, deste evangelho que nos encoraja. Creia nisso em nome de Jesus. O evangelho é maravilhoso. O evangelho, ele é perfeito. Mas quando nós avançamos no texto, percebemos que Paulo vai falar de um grupo. E qual é esse grupo? O grupo daqueles que pregavam o evangelho com motivação errada. E o verso 15 deixa isso claro para a gente. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Antes de Paulo chegar a Roma, já existia uma igreja ali.
E é provável que no início certos pregadores haviam se destacado entre os irmãos, porém, com a chegada de Paulo, eles perderam a sua proeminência, ficaram com menos prestígio, e isso mexeu com o ego deles. E eu não quero me prender a isso devido ao tempo, mas perceba que motivações erradas sobre a pregação do Evangelho que não podem estar presentes no seu coração. Primeira que nós vemos no verso 15 é a inveja. Paulo diz, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Inveja, aqui no original, refere-se não apenas a querer algo que alguém tenha, mas significa realmente desejar o mal à pessoa. A segunda motivação errada que eles tinham era a porfia. O que é porfia? É contenda, é discórdia, é dissensão. E a discórdia, a contenda, a dissensão, elas vêm de um coração invejoso. Aqueles irmãos lá estavam com ciúmes de Paulo e de forma egoísta procuravam promover o seu próprio ministério. Então, se você quer falar do Evangelho para as pessoas, não deixe que a discórdia, a contenda e a dissensão polulem no seu coração. Uma terceira motivação errada era a contenda, a disputa, a ambição egoística. Aqueles aos quais têm a alegria do Evangelho no coração não podem ter espaço para o egoísmo. Uma outra motivação errada, faltava verdade neles. Havia insinceridade, uma motivação impura. Eles não pregavam porque amavam a Cristo, mas porque amavam as suas próprias reputações. E havia uma quinta motivação errada. Eles suscitavam tribulação. Veja o que nos diz o verso 17. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Eles injustamente criticavam e acusavam maliciosamente a fim de agravar e de intensificar a aflição de Paulo. Eles utilizavam a prisão de Paulo para promover um descrédito à pessoa do apóstolo. Aqui a palavra que é traduzida por tribulação significa literalmente pressão ou fricção. Carrega a imagem vivida e dolorosa das correntes de ferro, e esfregando em atrito, rangendo contra os braços e as pernas de um prisioneiro. A intenção deles, de fato, era agravar a situação do apóstolo Paulo. Outra motivação errada que eles tinham, a sexta motivação errada, era o pretexto. O verso 18, Paulo fala: todavia que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Ou seja, eles usavam desculpa para pecar. Eles faziam longas orações como os fariseus, mas exploravam e roubavam as casas das viúvas. E este termo, ele é usado em referência aos marinheiros temerosos. Aqueles marinheiros, quando baixam o bote salva-vidas, sabe, mas não para socorrer as pessoas, mas para fugirem, para a sua própria segurança, enquanto fingem descer as âncoras. Só que perceba você como Deus é grandioso, que mesmo através dessas motivações erradas, mesmo com estas práticas erradas, o Evangelho propagava, o Evangelho avançava, o Evangelho crescia. E vemos no texto que o Evangelho não estava só na boca destes aos quais eram contrários ao apóstolo, à liderança daquela igreja. O texto também vai nos apontar, a partir do verso 15, que alguns pregavam o Evangelho
com a motivação certa. E eu quero convidar você a fazer parte deste grupo. Aqueles que pregam o Evangelho com a motivação certa. Enquanto alguns crentes pregavam o Evangelho por inveja, por dissensão, outros faziam por boa vontade e amor, é o que Paulo diz nos versos 15 e 16. E temos então 4 características deste grupo. E Paulo as deixa claro para nós. Boa vontade, eles faziam de boa vontade, em amor, conheciam a Paulo e pregavam a verdade. Então eles tinham boa vontade. Esta boa vontade é bom intento, é benevolência. Este grupo gostava de pregar a Cristo e queria incentivar o apóstolo Paulo. Eles eram simpáticos e gratos por sua fidelidade na proclamação do Evangelho e por seu ministério. Então, você, meu querido, que me ouve hoje, enquadre-se nesta expressão, boa vontade. Seja alguém que goste de falar de Cristo, seja alguém que incentive a sua liderança. Seja alguém alegre, mesmo em tempos difíceis. Em segundo lugar, Paulo nos relata que eles pregavam amor no verso 16. Meus irmãos, aqueles crentes sabiam que Paulo não estava na prisão por causa de qualquer pecado ou por causa de infidelidade, mas Paulo estava na cadeia justamente por sua fidelidade a Cristo e amor ao Evangelho. Paulo não estava naquela prisão porque esta não era a vontade de Deus. Mas Paulo estava naquela prisão porque Deus tinha um propósito nisso. E aqueles crentes sabiam que Paulo fora divinamente nomeado por Deus para a defesa do Evangelho. É por isso que o amor é dirigido basicamente a Paulo. O amor pelos irmãos é um reflexo do amor a Cristo. Então, em tempos difíceis, em nossa pregação, precisamos ter a mensagem do amor. Porque o amor faz parte do Evangelho verdadeiro, o Evangelho que é a boa notícia para o homem. Em terceiro lugar, eles pregavam porque sabiam a razão pela qual Paulo estava preso. Paulo disse o seguinte: olha, estou incumbido da defesa do Evangelho. E a palavra defesa aqui é a que dá origem a uma matéria do seminário, do curso básico de teologia, chamado apologética, que vem de apologia, de defesa verbal, discurso em defesa. A prisão de Paulo em Roma não era um acidente do destino. Acima de tudo, era parte integrante da sua missão divina para defender o Evangelho e proclamar o Evangelho. Em quarto lugar, o texto nos diz que eles pregavam em verdade. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, estava sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. O verso 18. Suas vidas eram transparentes. Tanto o conteúdo quanto a motivação de sua mensagem eram verdadeiras. Nenhum erro foi encontrado no que diziam ou naquilo que ensinavam. Aqueles nossos irmãos não eram hipócritas, pelo contrário, eles pregavam o Evangelho puro, simples. E é assim que a Igreja de Cristo deve ser hoje. Devemos viver de forma a qual demonstre para todos concordância com aquilo que falamos. Por isso, prenda-se à mensagem simples do Evangelho.
Não se prenda a filosofias, mas busque a simplicidade do Evangelho, que deve refletir numa vida simples e piedosa. Meus irmãos, caminhando já para o encerramento, eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela é sempre poderosa. Não importa os motivos de quem a proclama. Lembre, a última coisa que o profeta Jonas queria que acontecesse era que Nínive se arrependesse diante da sua pregação. Jonas queria que aquele povo se explodisse. Queria que aquele povo fosse esmagado por Deus. Mas essa não era a vontade de Deus. E, portanto, a mensagem de Deus produziu arrependimento, apesar das intenções erradas do coração do profeta. Isso que aconteceu com Jonas, aconteceu com este povo aqui que pregava por motivações erradas. O plano de Deus se cumpriu, apesar deles. O plano de Deus para Nínive se cumpriu, apesar do coração contrariado do profeta. Deus sempre honra a sua palavra. O compromisso de Deus é primeiramente consigo mesmo. Ele honra a sua palavra e a sua palavra sempre dará frutos. É por isso que o profeta Isaías declarou: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual eu a designei. Isaías 55, verso 11. Confie na palavra de Deus. Tenha confiança, como o apóstolo Paulo testemunhou para mim e para você. Uma confiança em Cristo. É por isso que Paulo está feliz, mesmo estando preso. É por isso que o apóstolo era feliz, alegre, mesmo obtendo reprovação de muitos. Mesmo em tempos difíceis, o apóstolo sempre teve a certeza de que fazia parte de uma causa vitoriosa. E você faz parte de uma causa vitoriosa, meu querido e minha querida, você que me ouve nesta noite. Então, eu quero dizer para você o seguinte, que a nossa geração, quero dizer para você que as pessoas deste tempo precisam daqueles que se alegram em tempos difíceis. A humanidade precisa olhar para o lado, para a frente ou para trás e ver que existem pessoas que se alegram apesar das circunstâncias. Não que essas pessoas se alegrem com as desgraças que acontecem, mas essas pessoas permanecem alegres apesar das desgraças, porque os seus olhos estão fitos não nas circunstâncias, mas no Deus da história. Assim era Paulo. Paulo confiava num Deus verdadeiro, e mesmo mediante aos infortúnios, via cada dia de sua vida como uma oportunidade para exercer o seu ministério e glorificar a Deus. Que você seja assim, meu irmão. Não se apavore, não se desespere, aquiete o seu coração, saiba que existe um Deus e que este Deus te chamou, te escolheu e que este Deus prometeu que está com você até a consumação dos séculos. Por isso, glorifique a Deus, anuncie o Evangelho mesmo em tempos difíceis. Saiba que é realmente
nos tempos difíceis, que nós devemos glorificar a Deus e anunciar o seu reino. Eu quero terminar com uma história que ocorreu no século XIX, mais exatamente em 1858. Um jovem chamado John Peyton sentiu-se chamado por Deus a deixar o seu ministério. A deixar o seu ministério em uma cidade chamada Glasgow, na Escócia. Não para abandonar, mas ele estava se sentindo chamado por Deus para servir como missionário nas Ilhas Novas Hébridas, no sul do Pacífico. E quando este jovem anunciou essa sua vontade, esta sua inclinação que Deus havia colocado em seu coração, um cavaleiro idoso chamado Irving chegou até John Peyton e disse o seguinte: rapaz, você é louco, você quer deixar a sua congregação aqui para ir para estas ilhas? Lá existem canibais. Sabe o que vai acontecer com você, meu rapaz? Sabe o que vai acontecer com você, meu rapaz? Você vai ser devorado por canibais. Naquele momento, Peyton vira para aquele senhor e diz a ele: o senhor já tem avançada idade, e em breve o Senhor vai ser colocado em uma sepultura. E depois de ser colocado em uma sepultura e enterrado, o Senhor vai virar comida de vermes. O Senhor será devorado por vermes. E eu quero dizer ao Senhor o seguinte: que o meu desejo é morrer servindo ao meu Senhor. Portanto, para mim, não fará nenhuma diferença se eu for devorado por canibais ou for devorado por vermes. O que de fato me dá esperança é que eu ressuscitarei e estarei na presença do meu Redentor. Saiba que a sua vida passará, meu querido. E somente o que é feito para Cristo permanecerá. Viva para Cristo, sirva a Cristo, alegre-se em Cristo. Este é o caminho ao qual você deve seguir. Aprenda com o apóstolo Paulo a ter contentamento em Cristo. Aprenda com o apóstolo Paulo a observar as condições desfavoráveis como oportunidade de falar do Evangelho. Aprenda com o apóstolo Paulo ter a certeza de que vida só é possível ser vivida se for em Cristo, e de que a morte, se for por Cristo, é lucro. Aprenda com os nossos irmãos de Filipos a fazer as coisas de bom grado, com benevolência, com amor, com desprendimento, com entrega e sem interesse. Saiba que estes sentimentos estiveram em Cristo Jesus, que se esvaziou de si mesmo, se tornou homem, se humilhou e morreu na cruz por amor a nós. Aprenda com Paulo, que aprendeu com Cristo. Feche seus olhos, ore comigo neste momento. Senhor Deus, completa em nosso coração a Tua palavra. Nos impulsiona, mesmo em tempos difíceis, a nos alegrarmos no Senhor, como seu apóstolo, teu servo apóstolo Paulo vai dizer mais à frente: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Que a nossa fonte de alegria não seja os nossos recursos, não seja a nossa habilidade de discurso,
não seja as nossas posses e muito menos, ó Deus, seja algo para nos vangloriarmos, mas que de fato sejamos servos fiéis do Senhor, confiantes no Senhor e alegres em propagar o Evangelho de Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido e minha querida, que você tenha uma ótima semana. Nós estamos vivendo aí a expectativa de que possamos retornar às nossas reuniões presenciais e que elas sejam o mais breve possível. Mas se o que nós desejamos não é o que Deus deseja para este momento, que possamos perseverar no Evangelho e na alegria, e aprender com o apóstolo Paulo, que por essas e outras falas e ensinamentos, ficou conhecido na história da tradição cristã como teólogo da alegria. Bom, meus irmãos, depois de uma palavra abençoada como essa do nosso pastor, vamos terminar cantando mais uma música, nesse sentido de aceitar o nosso chamado, de ir falar para as pessoas do nosso amor. Você pode cantar nessa noite conosco: eu me rendo, Jesus, aos teus pés. Você é tudo que eu quero para a minha vida, eu quero falar do teu amor, e essa música diz isso: eu me rendo. Então cante conosco nessa noite a música Eu Me Rendo. Tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará.
passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Obrigado, ó Pai, por esse momento que nós passamos aqui nessa noite. Obrigado, ó Pai, pela palavra. Obrigado, ó Pai, pelas músicas cantadas. E que cada palavra, ó Pai, que tenha saído da nossa boca nessa noite seja para te glorificar, pois só você é digno de toda honra e de toda glória. Obrigado por tudo, ó Deus. Continue nos abençoando e nós entregamos essa semana em Tuas mãos. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, foi muito bom ter vocês aqui nessa noite, na nossa live. Aproveita e se inscreve no canal da igreja, ative o sininho. Nesse momento, você pode estar nos acompanhando, o nosso novo meio de live. A gente vai também ter programações pelo Instagram e também pelo YouTube. Então, a gente vai avisar vocês, mas desde já, obrigado. E que Deus abençoe a sua semana e até domingo que vem, se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez.